Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, segunda-feira, começando a semana natalina, né? Estamos aí às vésperas do Natal. Eu quero te desejar um dia abençoado, um dia pleno, um dia cheio de paz, de saúde, de alegria. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nesta semana, né, mais especificamente no sábado, eu tive uma surpresa um tanto quanto, como diz um diácono da minha igreja, desagradável, né? Quando por volta ali, mais ou menos de 15 para as 6 da manhã, eu ainda estava dormindo, eu tive a integridade da minha casa invadida por elementos estranhos. Eles pularam o muro, adentraram a área interna da minha residência, acordou de sobressalto a mim e a minha família, né? Foi um barulhão muito grande no portão, cachorros latindo, principalmente os da vizinha, né? Foi um susto muito grande. Na verdade, eles estavam buscando resgatar um balão de dimensões gigantescas, né? Que havia caído sobre a casa da minha filha, que fica na frente da minha, né? E o balão ainda mantinha o que eles chamam de bucha acesa, né? E trazia, assim, um certo risco, né, de incêndio. Até porque o carro do meu filho estava fora da garagem, né? Podia cair em cima do carro, incendiar, enfim. Mas nada justifica, né, a ação deles, até porque eu senti a minha integridade física, a integridade da minha família invadida, né? E também a minha espiritual, de certa forma. Passou o susto do episódio e eu estava aqui, né, em minha devocional orando por alguns motivos clássicos, como a igreja, ministério, família, né? Por alguns pedidos de irmãos, né? Como sempre eu peço, só um momentinho que eu vou desligar aqui o telefone, né? Como eu sempre peço ali nas minhas orações, eu peço a Deus que conserve sempre a integridade física e espiritual, né, de todos. E esse tema, integridade, né, veio à minha mente assim de uma maneira bastante forte, né? E o que é integridade na verdade? Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema, integridade. Pesquisando, né, lógico, eu fui pesquisar sobre o assunto na Bíblia, né, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu cheguei a uma definição que eu creio ser legítima. E, em minhas palavras, integridade, eu cheguei à conclusão que significa viver com honestidade, com santidade, com retidão, com sinceridade, fidelidade a Deus e aos princípios divinos, né? Sendo assim uma qualidade que eu diria essencial, né? E vai refletir o caráter de Deus, né, na nossa vida, que se manifesta em ações de justiça, de verdade, de obediência, né? Mesmo sob pressão ou tentação, né? Como visto, né, a gente vê na Bíblia personagens como Jó, José, Daniel, é, sendo a integridade para eles uma escolha pessoal e um testemunho de fé, né? Agora, por que eu sempre peço a Deus o mantenimento da integridade física e espiritual? Porque eu cheguei à conclusão de que ela pode ser atacada, invadida, corrompida, roubada, né? A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que o diabo vem apenas para roubar, matar e destruir. Ou seja, invasor, um roubador, né? Um destruidor da integridade. Aí eu me perguntei, o que é integridade invadida, né? E eu cheguei também a uma conclusão, que integridade invadida se refere à quebra de padrões éticos, morais, né, de segurança, ou seja, em indivíduos, organizações até, né, que resultam em ações violentas, sanguinárias, sentimentos malignos.
desrespeitosos, desonestidade, assédio, né? Ou até acesso não autorizado, como foi o caso da invasão da minha casa, né? Impactando a confiança, a conformidade daquilo que é a clara, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, a invasão, eu estava pensando nisso, né? Ela pode ocorrer por atos de má fé, claro, né? Como foi desses indivíduos que adentraram na minha casa. Corrupção, né? De terceiros, cuja personalidade é distorcida, ou em hipótese maior, responsabilidade até por falhas internas, né? Como falta de vigilância, ou de uma vida espiritual vacilante que coloca em risco o presente e o futuro. Olha, de forma nenhuma eu quero estabelecer aqui conselhos e definições psicológicas, mas fazer um tipo de alerta para qualquer que deseje manter a integridade física livre de qualquer prejuízo, né, nas duas dimensões, física e espiritual. Ter integridade, né, eu diria, é um dom. Por isso eu peço a Deus o mantenimento deste dom, desta condição, né, na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, e por todos, né, por quem eu intercedo. Eu acho que eu copiei assim um pouco aquele tio de São Paulo. Para quem não sabe, eu tenho tio, já morreu, né? Eu tinha um tio de São Paulo que escrevia muitas palavras, né? Filosóficas, ideológicas, e eu gostava de algumas, né? A Bíblia diz: examinar tudo, retende o que é bom, né? E nos seus pensamentos eu copiei um pouquinho, né? Sobre integridade, né? Uma pessoa íntegra tem coerência, né? Ou seja, suas ações refletem sempre o que ela fala, o que ela pensa, né? Sem contradições, e ao mesmo tempo que é honesta, transparente, ou seja, age com sinceridade, sem enganar ou prejudicar os outros por ganhos, né, momentâneos, materialista, né? E essa pessoa tem padrões éticos, né? Prioriza o que é certo sobre interesses, né? Pessoais ou privados, tem responsabilidade, assume consequências de suas decisões e atos, né? Por isso, eu entendo que é alguém em quem se pode confiar, né? Uma pessoa íntegra a gente pode confiar, né? Porque as suas ações são previsíveis, são justas, né? Então, em resumo, uma pessoa íntegra é aquela que tem um caráter sólido, né? Age com retidão e mantém o interesse dos seus valores, né? Pautados sempre dentro desses itens que nós acabamos de falar, né? Construindo relações de confiança, contribuindo, né, para um ambiente mais ético, mais justo, ou seja na igreja, no trabalho, na vida pessoal, familiar. O salmista, ele diz no Salmo 15, ele pergunta, né, quem pode habitar no monte do Senhor, né? Quem pode habitar com o Senhor? E ele diz que é quem anda com integridade e pratica a justiça, né? Salomão também, em Provérbios 10, diz que quem anda com integridade anda em segurança. E lá, mais à frente, no Provérbios 20, ele confirma que o justo anda na sua integridade. E que a família desse justo, os filhos, né, a semente que ele gerou, também serão felizes, né? Então, resumindo, por que a integridade é importante? Porque é, acima de tudo, um testemunho para Deus. Uma vida íntegra glorifica, né, a Deus e reflete o seu caráter puro e perfeito, como uma pedra inteira, né, e não lavrada. Então, ser íntegro traz paz, traz segurança, né? Porque quem vive com integridade anda seguro, sem precisar se esconder e ter vergonha de nada, né? E também a integridade está ligada à comunhão com o Senhor e à capacidade de segui-lo em verdade. Em resumo, queridos, a integridade na Bíblia é mais do que não fazer o mal,
é uma decisão ativa de viver uma vida inteira verdadeiramente reta e semelhante a Cristo, né? Sendo um alicerce para a fé cristã, um exemplo para os outros. E eu desejo que todos estejam desfrutando, né, de integridade física e espiritual, que cada um possa estar vivendo, como disse Salomão lá em Provérbios, em alegria, em paz, em segurança. Agora, lembrando, né, do que Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Né? Então, nós devemos recorrer a Ele todos os dias, né, ao poder dele, né, para que nós possamos nos manter íntegros e em absoluta aliança, né, desfrutando de todas as promessas para nós. Amém? Olha, eu quero que você reflita nesse tema de integridade, não somente na integridade pessoal, comportamental, né? Não, mas no que esse valor, esse tesouro que Deus nos deu, que é a integridade, né? Representa no sentido de ser aviltado, de ser roubado, de ser invadido, né? Não deixe, né, a sua integridade ser invadida, né, por falta de vigilância. Eu quero, nessa manhã de segunda-feira, dizer a você que Deus, ele tem todo o desejo de nos manter íntegros, né, até aquele dia. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, né? Que o Senhor te abençoe e te dê a paz, né? Te dê misericórdia e paz. Amém, queridos? Até a próxima, amados. Em nome do Senhor Jesus, eu devo colocar uma mensagem de Natal na quarta-feira e eu desejo que você seja íntegro, guardado íntegro, né? Pelo Espírito Santo e pelo Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, queridos. Olha, dê um like nessa mensagem, né? Entra aí no canal do YouTube, dá aquele like, aquela mãozinha, né, que tem assim, que faz o sinal de positivo, né? Compartilhe essa mensagem com alguém, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Um beijo no teu coração, fica com Deus.